Chegou o momento da gente parar para atentar para aquilo que Deus quer falar conosco através da ministração da sua palavra. E há uma palavra da parte do Altíssimo para a sua vida nessa noite. E o bom é quando nós abrimos o nosso coração para receber a palavra de Deus. Amém? Quero ler com você um versículo da palavra de Deus que está em Neemias, capítulo 8, versículo de número 10. Neemias 8, no versículo 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Neemias 8, 10. Amém? Você, minha irmã, meu irmão, que tem um exemplar das Escrituras e quiser fazer uso da mesma, então vamos ler juntos, Neemias capítulo 8, versículo de número 10. Assim nos diz o Senhor, 8:10. Disse-lhes mais, ide, e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada, preparando para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor, a nossa força é. Amém? Pare e pense no que a palavra de Deus está falando conosco nesta noite. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Amados, as nossas vidas em Cristo Jesus, por mais que passamos por dificuldades, adversidades, necessidades, por mais que enfrentamos provas, levantes, oposições, perseguições, enfermidade, dor, escassez, frustração, a nossa vida, ela tem alegria. Mas como assim, pastor Marcelo? Como ter alegria mediante a todas essas situações? É que essa alegria não vem das circunstâncias nem das situações. Não vem do que temos, ou somos, ou possuímos. Não. Essa alegria, ela vem do Senhor. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refrigério. O Senhor é Ele que traz paz no nosso coração. Ele que traz alegria à nossa alma. Quando nós estamos em comunhão com Ele. Quando nós temos intimidade com o Senhor. É muito importante ser amigo de Jesus Cristo. Quando nós somos amigos de Jesus, nós desfrutamos dos benefícios de ser amigo de Jesus. E um deles é a sua paz, é a sua alegria, é a esperança e tantos outros. Em um mundo cheio de problemas, sofrimentos e dor, estresses, frustrações, ansiedades, depressões, fobias. Essa é uma pergunta difícil. Como você pode ter uma vida alegre quando tudo está desmoronando à sua volta? Parece uma utopia, não é? Mas eu posso falar com conhecimento de causa. A minha vida mudou. Quando eu falo mudança de vida, eu falo de ter paz. Eu falo de ter alegria, eu falo de ter esperança, eu falo de ter confiança, eu falo de ter segurança, eu falo de ter motivação para deitar, dormir e acordar para mais um dia. Porque outrora não era assim, outrora eu pensava em deitar e dormir e não acordar mais. Não anelava pelo dia seguinte. Não tinha esperança nenhuma para futuro de dias melhores, nada. Mas quando Jesus entrou na minha vida,
Quando eu deixei Jesus Cristo mudar o que precisa ser mudado, tirar, arrancar o que precisa sair de mim, Jesus não só libertou, regenerou, transformou, ele não só tirou o que era necessário, mas também fez chegar o que eu mais precisava e não sabia. Então ele não deixou espaços vazios, não. Ele preencheu todos os espaços com gozo, paz, alegria, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio, fé, amor. O Senhor preencheu. Porque é assim que ele faz, quando nós deixamos ele, atuar como bem lhe apraz na nossa vida. Porque ele não quer que nós somente o aceitamos como Senhor e Salvador. Não, mas ele quer ser seu amigo também. Em João 15, versículo 14, Jesus disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus, ele quer que nós sejamos amigos dele, mediante a obediência à palavra dele. Não é o que achamos, não é o que nós pensamos, não é o nosso ego, o nosso eu, a prepotência, o orgulho, a soberba, a altivez. Eu acho que é assim, eu penso que é assim e quero que seja assim. Não. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quem se submete à vontade do Senhor somos nós. E não o Senhor que se submete à nossa vontade. Olha o Salmo 23. Salmos de número 23. Preste atenção no Salmo 23. Ó. O Senhor é o meu pastor. Quem é o pastor? Não somos nós, é o Senhor. E nada me faltará. Quando nada nos faltará? Quando nós reconhecemos o Senhor como nosso pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem guia, quem orienta, quem direciona, quem conduz é o bom pastor. E nós nos submetemos à sua direção, à sua vontade. Deixamos-nos ser guiado, orientado, conduzido por ele. Deus, fica quietinho aí porque eu sei, eu posso, eu faço. Não, cumpre-me a tua vontade. Realiza em mim o teu querer. Ensina-me a fazer a tua vontade. Direciona-me conforme o teu propósito para com a minha vida. É importante deixar ser conduzido a águas tranquilas. Às vezes, as nossas vidas estão passando por turbulências, por ondas tremendas, por mar revoltos. Não porque Deus quis assim, mas foi coisa que nós mesmos criamos. Situações que nós mesmos, atraímos para nós, com as nossas próprias mãos. Porque a lei da semeadura, só se colhe aquilo que se planta. Tinha paz? Tinha. Tinha alegria no Senhor? Tinha. Mas optou por deixar de estar no Senhor e na sua vontade. Optou por andar segundo o curso desse mundo, por ceder às tentações, às pressões. Decidiu afastar-se de Cristo, da sua vontade. Deixar o pasto verdejante, deixar as águas tranquilas e tomar um rumo completamente contrário, de mar revolto, de ventos contrários. E aí não dá conta, não consegue. Hoje é só tristeza, é só angústia, é só aflição, só frustração, só opressão. Mas olha o versículo 3 do Salmo 23. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Por amor do teu nome. O Senhor nos ama. O Senhor nos quer bem. Se há alguém que nos ama e já demonstrou o seu amor para conosco, é o Senhor. Se há alguém que nos quer muito bem, esse alguém é o Senhor. Porque quanto mais abençoados, mais glorificado é o nome do Senhor. Então o Senhor nos quer muito bem. Mas as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas atitudes mesquinhas, avarentas, egocêntricas, a nossa
né, maneira de viver no nosso eu sou, eu sei, eu posso, eu faço, eu não aceito, eu não concordo, eu não quero, tem levado à desgraça, tem levado à derrota, o fracasso, tem levado a muitas perdas. Não era isso que Deus determinou para a sua vida. Deus não quer que nós, a sua obra-prima na sua mão, os seus seres criados, estejam debaixo de maldição. Deus quer que a gente esteja debaixo da bênção do Senhor. Mas entenda nessa noite, a minha oração é que o Espírito Santo ilumine a sua mente, abra seu entendimento e compreenda que as escolhas quem faz somos nós. As decisões quem toma somos nós. Somos nós que optamos por aceitar ou rejeitar, por adorar ou murmurar, por glorificar ou reclamar, por obedecer ou desobedecer. Deus libera a palavra, Deus revela o propósito, Deus mostra a sua vontade. Agora quem decide andar nele, estar nele, sou eu. É você que me ouve neste momento. Porque olha, o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha, quando nós escolhemos Jesus, se nós hoje aceitamos a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa alma, se hoje nós decidimos andar nos seus preceitos, obedecer a sua palavra, temer ao Senhor, hoje nós honramos o Senhor. Amanhã, o Senhor nos honrará. Não quer dizer que a gente não vai ter prova, não vai ter adversidade, não vai ter dificuldade. Não quer dizer que o vento não vai soprar. Mas a gente não vai temer mal algum. Não vai temer mal rumores. Não vai temer enfermidade, virose, dor. Não vai temer desemprego, crise. Não vai temer nada. Não vai temer. Porque ele sabe que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. O Deus amigo de Abraão é o nosso amigo e socorro bem presente na angústia. Mas para isso, nós temos que fazer escolhas certas. Escolha ser amigo de Jesus. Escolha estar debaixo da potente mão do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Escolha. Escolha servir e servi-lo bem. Não é apenas ser servido por ele. Não trate como apenas um paliativo. Me deu uma dor, vou lá para Jesus me curar. Surgiu uma dificuldade, vou lá para Jesus solucionar. O desemprego chegou, vou lá para o Senhor abrir uma porta. E depois? E depois? E depois? E depois? Então, em nome de Jesus, valorize a Cristo, a comunhão com Cristo, o estar em Cristo, o adore de todo o coração, o sirva com gratidão. Ame o Senhor acima de todas as coisas, porque só consegue abrir mão do mundo, das suas paixões, das suas corrupções, aquela que de fato ama ao Senhor. E tem promessa do Senhor para a vida deles. Amados, preste atenção numa coisa. Os israelitas estavam tristes. Todo o povo tinha se unido para ouvir as Escrituras. E os sacerdotes tinham explicado tudo o que estava escrito na palavra de Deus. Porque é o papel do pastor, do bispo, do apóstolo, do evangelista, do presbítero, do servo e da serva do Senhor. Nós oramos por vocês, mas não podemos deixar de lhes anunciar também a palavra de Deus. A oração é falar com Deus a respeito de vocês. Oração é apresentar a Deus as vossas causas, as vossas necessidades. Mas a palavra é Deus falar com cada um. É se revelar a cada um. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. João 17:17, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Não há santificação se não for pela palavra de Deus. Então, duas coisas que o Senhor deixou para nós: oração e palavra, palavra e oração. O cristão não fica sem orar, mas também não fica sem a palavra. A palavra e oração nos aproxima de Deus. A palavra e oração gera intimidade com Deus. A palavra e a oração gera comunhão com Deus. A palavra e oração nos dá direção. A palavra e oração nos conduz à vitória.
a vitória. Quer ser mais do que vencedor? Quer ver as portas se abrir, um milagre acontecer? Quer ver as coisas fluírem em seu favor? Se volte para a oração e para a palavra. Use essas duas ferramentas que Deus deixou para nós. Sem oração, sem palavra, sem oração. Sem vitória, sem milagre para contar. Assim estava o povo de Israel. Por quê? Se distanciaram da oração e da palavra. Agora eles estavam plenamente conscientes de seus pecados, porque foram confrontados com a palavra de Deus. E estavam tristes por tudo que tinham feito. Não estavam tristes pela palavra que ouviram. Não, não. Porque quantos ouvem a palavra e esse discurso é muito duro, essa palavra é muito dura, esse irmão só sabe bater, só sabe descer marreta nos outros, esse irmão só sabe apontar pecado dos outros. Ou seja, as pessoas hoje estão tão prepotentes, orgulhosas, soberbas, que elas querem ouvir o que amassageia o ego delas, que satisfaz o eu delas. Não quer ouvir o que Deus tem a falar, querem ouvir o que elas querem fazer bem aos seus ouvidos. Tá no pecado, na mentira, no engano, no adultério, na fornicação, nos vícios, numa vida promíscua de iniquidade, mas quer ouvir que está sendo abençoado. Oh, glória a Deus, dá-me abençoando. Mas como Deus vai estar te abençoando se você não quer nada com o abençoador? Não tem lógica. Deus não mudou. A humanidade tem mudado, mas Deus não. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus é santo e exige de nós santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, em nome de Jesus, por várias vezes eu deparei com pessoas que foram na igreja, cultuaram conosco, e depois disseram o seguinte: a gente só está visitando as igrejas porque a gente está procurando uma igreja para congregar. Eu falei, como assim? Perto da casa de vocês? Não, uma igreja que a gente se identifique, uma igreja que... eu falei, tá, que amassageie o ego, que alimente o eu, uma igreja que vem como tá e fica como quer, não é isso? Aí não voltaram mais, não sei porquê, mas não voltaram mais. Mas eu continuo dizendo, o caminho é estreito e a porta é apertada. O caminho é apertado e a porta é estreita. Mateus 7, 13 e 14. Muitos estão querendo uma porta larga e espaçosa. Versículo 13 de Mateus 7. Mas a Bíblia diz que esse caminho largo, essa porta espaçosa, não leva ao céu. Não traz comunhão com Deus. Não nos torna amigo de Jesus, mas nos leva à perdição. Perdição. E muitos são os que estão entrando por essa porta de perdição. Mas se o seu alvo é o céu, quer ter comunhão com Deus, quer ser amigo de Jesus, quer ser conduzido pelo Espírito Santo, ei, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, deixa ele guiar os seus passos, deixa ele lhe orientar, direcionar, rejeite em tudo. Olha, o pecado tinha levado à destruição de Jerusalém e ao exílio dos israelitas para a Babilônia. Deus usou o profeta. Olha, o mal vem, e eles não deram ouvido, não se posicionaram, não se consertaram, não se humilharam, ainda zombaram do profeta de Deus, porque o pecado cega o entendimento. E aí quando o mal veio, Deus permitiu que o exército da Babilônia invadisse, levaram o cativo para a Babilônia, foram humilhados. E agora lá na Babilônia, foi-se a alegria, foi-se a paz, acabou-se as esperanças. Mas Deus tinha promessa para com este povo, e só dependia desse povo se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos e deixá-los. Que não adianta dizer que se arrepende e continua nas mesmas práticas. Não adianta dizer que se arrepende e continua caminhando para o mesmo lugar, se detendo no caminho dos pecadores, se assentando na roda dos escarnecedores, continua deixando a luz para ir para as trevas, deixando o bem para ir para o mal, deixando a água limpa e salutar para ir para a água rota e suja. É como o cão que volta o vômito.
é por opção. Então que arrependimento é esse? Que não abandona o pecado, a mentira, o engano, o caminho mau, as obras infrutíferas das trevas. Arrependimento é dar meia volta. Arrependimento é abandonar as trevas e vir para a luz. Então entenda uma coisa. Agora, estão lá na Babilônia, mas Neemias, líder do povo, tinha outra perspectiva. Ele cria que Deus tinha trazido seu povo de volta a Israel. E agora estava reconstruindo a cidade de Jerusalém. Porque o povo aprendeu. Porque quantos não aprendem a lição? Passa 3, 4, 5 vezes pela mesma situação. A Bíblia diz que quando o sal não serve para salgar, ele serve para ser pisado pelos homens. Então tem pessoas que preferem ser pisada, humilhada, rejeitada, sabe? Prefere ser capacho de outros, prefere ficar comendo as migalhas que caem da mesa. Tudo isso para não abrir mão do seu pecado, tudo isso para não deixar o mal e vir para a luz. E aí prefere ficar ali, ó. Israel foi para Babilônia, não porque Deus quis, mas porque eles mesmos, assim, né? A semeadura deles induziu eles para Babilônia. Livre? Não, escravo. De livre se tornar escravo. Depois de estar livre, agora vira escravo. Depois de ter tudo, se ver sem nada. E quantos outros estão vivendo assim? Abriram mão de Jesus. Abriram mão da comunhão, abriram mão da paz, da alegria, abriram mão de tudo que, das promessas de Deus para suas vidas, por causa de um prato de lentilha, por satisfazer um ego, alimentar um eu, a carne. Mas há poder no nome de Jesus. Volta enquanto é dia, volta enquanto é tempo, volta enquanto ainda há vida, porque morreu segue o juízo. Imagine, depois de rejeitar a luz e para as trevas, depois de abrir mão da vida e para a morte, depois de abrir mão do céu pelo inferno, há poder no nome de Jesus. Pensa nisso, porque os dias são maus, os dias são de trevas, os dias são difíceis. Entenda uma coisa, Deus estava transformando a situação, construindo um povo dedicado a Ele, que conhecia a sua palavra. Esse não era um dia triste pelo passado, mas alegre pelo futuro. E o povo estava chorando, se humilhando, por causa do seu passado, por causa dos seus erros. E agora, as circunstâncias da vida podem ser difíceis, sim, sem esperança em vista. Mas Deus está no controle. Para quem ama a Jesus Cristo, há sempre esperança para o futuro. A verdadeira alegria está em Deus. Creia nisso. Sabe qual é o maior erro? É que as pessoas olham para o presente, se distraem com o presente, se lamentam pelo presente e se esquece que Deus está trabalhando para te dar dias melhores, para que o futuro, ainda que hoje seja de humilhação, o presente seja de humilhação, mas o futuro seja de exaltação. Ainda que o presente seja de vergonha, mas o futuro seja de honra. Em nome de Jesus. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus vai, porque Deus é fiel para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Quando? Quando a gente se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e aceitar a vontade de Cristo para com a sua vida. Então, amados, o tempo para largar a tristeza. Os israelitas tinham muitas razões para estarem tristes, mas chegou uma hora quando deveriam deixar a tristeza para trás. O dia em que ouviram a palavra de Deus foi um dia de bênção, não de maldição,
Por isso podiam se alegrar. A alegria da salvação supera a tristeza do pecado. Seja alegre em Cristo Jesus. Tenha paz em Cristo Jesus. Reconcilie-te com Ele hoje. Aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite. Você quer nessa noite aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida? Não. Eu não estou perguntando a sua crença, sua denominação, sua religião. Não. A pergunta que eu te faço é: você quer nessa noite receber o Filho unigênito de Deus como Senhor e Salvador da sua vida? Receba-o hoje, confesse-o hoje. Você hoje que parou, se frustrou, desanimou, caiu no laço passarinheiro, foi levado pela iniquidade, quer hoje voltar ao caminho, quer hoje voltar para Deus, para a comunhão com Deus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Ore comigo nesta hora. Ore. Porque Romanos 10, 9 e 8 diz: com o coração se crê, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação em Cristo Jesus. Não basta dizer: eu tenho um Deus na minha vida, eu tenho um Deus no meu coração. Tem que andar com Ele, tem que obedecer a palavra dEle, tem que submeter-se à vontade dEle. Você quer nessa noite entregar sua vida para Jesus, deixar Ele te lavar, te purificar, te santificar, te libertar, para morar no céu? Então diga assim comigo: Deus, eu não ouvi, deixa Ele te ouvir. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me arrependo de todos os meus pecados e creio que há poder no sangue de Jesus para me lavar de toda iniquidade, para me purificar de todos os meus pecados, para me dar um coração limpo e puro, para renovar em mim um espírito reto e voluntário. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Jesus Cristo, diga para Ele: eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação, a qual a mim concede nesta noite. Amém. Amém. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eis aí essas vidas. Olha para ele, olha para ela. Necessitam do teu perdão, da tua misericórdia, de regeneração, de transformação de vida. Liberta-os, Senhor. Liberta dos vícios, das manias, dos trejeitos. Liberta-os, Senhor, das opressões, das induções. Liberta-os, Senhor, daquilo que tem afligido a alma, entristecido o coração, tirado a paz e a alegria. Liberta-os, Senhor, dessas enfermidades que assolam. Entra nesse lar, salve e liberta esta família, transforma essas vidas pelo teu poder, guia os seus passos por caminhos bons e direitos, conduz para o centro da tua vontade, para a tua casa, Senhor, orienta-os, Deus. E os dê vitória, Senhor, sobre todo o mal que tem assolado e afligido as suas vidas. Firma os seus passos na rocha que é Cristo. Dá-lhes veste branca e alva como a neve. Dá-lhes um coração limpo e puro e renova-lhes um espírito reto e voluntário. Pai, olha aí essas vidas que reconciliam contigo nesta noite. Pai querido, ainda que caíram, se prostraram, se afastaram, mas hoje retornam para ti, Senhor. Dá força e graça, dá ânimo e vigor, dá direção e unção do teu Espírito, Senhor. Pai querido, obrigado por tão grande salvação a qual essas vidas concede hoje, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.